Você sabe que nós jornalistas temos opinião sobre tudo e normalmente as nossas opiniões são enfáticas, são definitivas. É isso ou é aquilo. Em alguns casos a gente pode se permitir não ter uma opinião tão convincente. E nesse caso eu não tenho. Eu não tenho tanta convicção do que é melhor para o Inter. Eu tendo a achar que o melhor é o Olímpia. Tendo. Por quê? Porque eu acho que o Olímpia é um time menos qualificado do que o Fluminense. Mas eu faço a seguinte ponderação. O Fluminense, pelo estilo de jogo, jogando no Maracanã, conquistou uma vantagem interessante. Que eu não acho que seja, como o Baldasso pondera, indestrutível. Eu até acho, daqui a pouco a gente vai palpitar na KTO, que o Fluminense vai passar, mas com enormes dificuldades. Daqui a pouco a gente já palpita. Só que eu lembro do jogo. Fluminense e Olímpia, o 2-0. O jogo estava se encaminhando no primeiro tempo, um 0-0. Com o Fluminense em cima. Não em cima amassando do ponto de vista de criar 200 oportunidades. Em cima como volume de jogo. E aí tem o chute do André, de fora da área, desviado. Aí abriu a porteira e o Fluminense depois, no segundo tempo, fez o segundo e até poderia ter feito o terceiro. Então esta é a dificuldade. Eu não sei se o Inter jogando no Beira-Rio com o Olímpia, numa linha de 5, uma linha de 4 e mais um jogador na frente, conseguiria esta diferença. Mas como eu acho que o Olímpia é muito menos time que o Fluminense, muito menos time, eu tendo a achar que para o Internacional o mais conveniente é a classificação do Olímpia. Tu sabe que é interessante isso, eu concordo. Eu não sei se o Inter teria essas facilidades como proponente de jogo, porque o melhor Inter é um Inter reativo. Né? Por mais que contra o River Plate, obrigado a ser propositivo, o Inter foi bem. Só que aí tu não pegou o River Plate completamente em linhas baixas. Então facilitou um pouco os espaços para o Inter. Nesse jogo aí, que o Olímpia se instalou como um ônibus no seu sistema defensivo, eu não sei se... linha de 6, com certeza eles fizeram. Mas eu acho que eles chegaram a fazer linha de 7. De tão retrancado. Normalmente foram 5, né? Tinha um 5, 4, 1, né? Mas é que eles baixaram. Eles baixaram. Tanto é verdade que o Fluminense, nesse jogo, usou seus laterais como meias. Não foi nesse jogo. O Diogo Barbosa e o Samuel Xavier. E usou 2 extremas bem agudos, porque simplesmente ele tomou conta completamente. Tá, quer dizer que o Diogo Rossi vai ter que torcer pro Diogo Barbosa e pro Thiago Santos? Barbada. Pra mim não tem problema. Sim. Só tem um detalhe, né? Nesse jogo específico aí, o Meneghetti, te cortando, Ribeiro, desculpa, o Diniz já sabia que o Olímpia jogaria assim e jogou com 2 atacantes. Foi o Kennedy e o John Kennedy e o Cano. Foi um volante só, o André, uma linha de 3, um Ganso, o Cano e o Arias. Eu acho. Conclui, Ribeiro, por favor. Não, é isso aí. Então, o Olímpia é muito menos time. É muito menos time. E isso aí dá a falsa impressão, é isso que eu quero dizer, que é melhor para o Internacional, na minha opinião. Entendi. Porque o Inter, como tu disseste, não talvez tenha facilidade para fazer placar. E aí tem o ambiente externo do segundo jogo. Eu acho injusto o injusto não é a palavra, eu sou ruim de escolher palavras, mas eu acho... Sendo um homem da comunicação, isso não é muito problema. Eu acho complexo, eu acho complexo a gente ser definitivo com qualquer coisa do Inter, do Cudê e do Fluminense e do Fernando Diniz. Porque assim, aliás, primeiro... escolas parecidas, tá? É onde eu quero chegar. Primeiro, eu sempre brinco aqui, o Fluminense ele pode ter um dia de Fluminense ou de Manchester City, a gente não sabe, depende da escolha que vai dar certa do Diniz. A gente vai falar, não, mas eles jogam com 2 pontas, com um centroavante, ou com 2 atacantes, com um meia. Eles sempre têm uma modificaçãozinha, assim como o Cudê, que pegou o Wanderson e deu muito certo, trouxe para meia cancha e ali encontrou uma baita de uma brecha, tanto que o gol do Inter aqui sai numa escapada do Wanderson. Então, assim, é muito complexo a gente dizer, não, mas eles vão jogar com linha alta, linha baixa, eles vão olhar o cenário, vão tentar explorar cada um do outro um ponto fraco e vão adaptar seus times. Às vezes com os mesmos jogadores, com a mesma forma de jogar, mas com pequenas adaptações. A grande questão, o Cudê é um pouco mais confiável, entre aspas, do que o Diniz numa questão. Ele dá certo mais tempo, ou está dando mais certo mais tempo. O Fernando Diniz não deu certo em lugar nenhum. Não. Eu tô falando só a curto prazo do trabalho do Inter. Debatendo o Fernando Diniz. O Cudê e eu teria todos os motivos. O Cudê não errou nada até agora na Libertadores. É isso que eu quero dizer. Não, o Diniz está fazendo baita trabalho no Fluminense. Só que existe a chance do Diniz chegar e, entre aspas, entendam, licença poética, estragar o time na hora. Vamos lá. O Cudê e o Fernando Diniz são da mesma escola. Eles têm as mesmas convicções de futebol no que diz respeito a sair com a bola qualificada
qualificada, o zagueiro que sabe... As convicções são muito parecidas. O Cudê é um Fernando Diniz que fala castelhano e tem os 2 dedos na tomada. Essa é a diferença. O Cudê é louco. O Fernando Diniz, ele gosta... Também. Fernando Diniz gosta do futebol clássico, bem jogado, futebol limpo. Nós estamos falando de Libertadores, que é a competição mais, com todo respeito, mas a Libertadores é a competição mais suja que existe, é a Libertadores da América. Se não tem malandragem, catimba e tudo mais, tu não chega. Isso o Cudê tem. O Cudê tinha como jogador e tem como técnico, e o Fernando Diniz não tem. Eu tô gostando muito, Meneghetti. Cada dia eu tô te melhor. manifeste. Eu tô cada dia Fala melhor. do Cudê aqui. Não. Pode me agradecer na próxima vez, no próximo ano pode me agradecer. Mas cara lá, Eu gosto assim que o programa Não, o Diogo veio, as unhas cresceu. Eu gosto assim, o O programa tá menosprezando o técnico da seleção brasileira, o que pra mim é maravilhoso. Podem continuar Mas menosprezando. já assumiu? O Ancelotti já assumiu? Não, ele é o técnico atual da seleção brasileira, o Fernando Tampão, Diniz, né? tampão. Mas ele é o treinador. A gente tá menosprezando Aliás, o tem tudo a ver o trabalho. estilo de jogo do Ancelotti com o Diniz, né? São muito parecidos, né? Não sei se tem uma distância tão longa assim, tá? É mais ou menos de um Oceano Atlântico, Tá? mais ou menos, Não, né? Vamos lá. Outra coisa, a gente tá menosprezando todos os trabalhos do Diniz, né? Quase campeão brasileiro com aquele São Paulo horroroso. Quase. O Cudê ganhou o que exatamente aqui no Brasil? Não, no Brasil. na Argentina ganhou. Não, O ganhou, Fernando Diniz realmente. não ganhou nem no bairro dele. Não, ele ganhou, agora há pouco ganhou o Campeonato Carioca, mas tudo bem, vamos embora. Carioca. Não, o Flamengo estava disputando, não podemos esquecer, né? Mas beleza. Só tem uma coisa nessa Libertadores que me apega, Meneghetti. Existem 3 eliminações que são inexplicáveis nessa Libertadores da América. Uma delas envolve o Olímpia, né, que é a eliminação do Flamengo para este Olímpia, que é muito fraco em relação ao próprio Flamengo. A eliminação do Atlético Paranaense para o Bolívar, né, porque não faz nenhum sentido assim técnico em relação aos 2 times. E a eliminação do River Plate, né, na Libertadores para o Internacional. Ou seja, são as 3 eliminações inexplicáveis Olha o da tamanho, Libertadores. cara, tu ficou cego, tu assumiu o time e Não, ao mesmo não. tempo tu não sei, Tô teve um sendo problema ficou realista. cego. Tu acha que- tu tu acha fez que- uma tese aqui para desvalorizar o Bolívar. Não. Tu fez uma tese para desvalorizar. O Bolívar é melhor que o Atlético Paranaense. Não é melhor. Tu fez uma tese aqui para desvalorizar o Inter por conta da eliminação do River Jamais, Plate. jamais. Onde mais tu quer Tu chegar? sabe que o River Plate é mais time que o Inter, né? Não, não é. Tá, não, Se fosse, teria sabe. passado. Não é assim. Tá Futebol passado, não é assim assim. funciona. Bom, o Flamengo ficou fora pro Olímpia, né?